Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Museu de Arqueologia Bíblica. Eu me chamo Sérgio, sou um dos colaboradores aqui do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E nós temos hoje uma entrevista com a Jéssica Mendes, que é estudante da pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E ela vai falar um pouquinho da sua pesquisa, da sua trajetória acadêmica. Ela está pesquisando aqui no nosso museu para a sua pesquisa de mestrado. Eu sou a Jéssica, eu faço mestrado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e a minha pesquisa é sobre as peças egípcias aqui do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica. Então é isso, essa é a Jéssica, ela está com a gente aqui, passou durante... aqui no UNASP, 3 semanas pesquisando o nosso acervo e para a gente conhecer um pouquinho a trajetória, Então, Jéssica, conta aí um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, sua primeira formação, se você fez outras especializações, caminhou por outros caminhos, a não ser arqueologia. Como que tu chegou a essa pesquisa, buscando no nosso acervo as peças egípcias aqui do MAB? A minha graduação é em História. Eu entrei em História querendo fazer Arqueologia, Eu não fui fazer graduação em Arqueologia porque quando eu prestei vestibular só tinha muito longe, meus pais não deixaram eu ir, eu não podia ir para muito longe. Então eu fui fazer História, acreditando que assim eu conseguiria me aproximar da Arqueologia. Eu comecei a me aproximar da arqueologia em 2016, na verdade, que foi quando eu conversei com o professor Antônio Brancaleon, que foi meu primeiro orientador, e que me iniciou nos assuntos egípcios. Em 2018, 2019, eu fiz um técnico em museologia pela ETEC Parque da Juventude, que eu acreditei que contribuiria para a minha formação, já que eu acredito que uma das pontas da arqueologia é na museologia, porque as peças que são escavadas são levadas para um museu, são expostas, são pesquisadas, normalmente em museus. Sim, então essa tua primeira graduação em História, acredito que a tua iniciação científica tinha um pouquinho a ver com a arqueologia? Tinha tudo a ver? Não. Eu tive um projeto de iniciação científica para trabalhar com uns escaravelhos da coleção do MAI, que tem alguns escaravelhos lá. Mas eu acabei não dando muito andamento, além de fazer um projeto. E depois eu fiz parte de um projeto do LARP, do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, do MAI, sobre RTI, que é uma técnica utilizada para visualizar melhor a superfície dos objetos. Sim, então tem a ver com a pesquisa, pelo menos um pouco que você está fazendo hoje, E dentro da área da museologia, que você fez o técnico, também você utiliza algumas técnicas até mesmo para sua pesquisa, Então, essa tua trajetória, você usa as áreas que você caminhou, Isso é interessante. E como que foi a decisão, por esse objeto de estudo? Como que foi o processo de decisão, Porque hoje nós temos na própria academia, muitos pesquisadores, muitas possibilidades, de estudo. E como que você chegou aqui no MAB, pesquisando as peças ditas do nosso acervo? Quando eu entrei na faculdade, eu já queria pesquisar Egito, na verdade. Eu sempre fui muito volátil em relação a decisões de carreira. Eu já quis ser várias coisas. Mas eu lembro quando eu era pequena que meus pais compravam para mim aquela revista Recreio que tinha para crianças, e ela sempre tinha
uma fase com brindes e tal, e uma delas chamava Rocky Animals, que eram umas pedras, se assemelhavam a pedras, mas era de plástico, que você abria, tipo um Transformer, e virava um bicho. E daí junto vinha os quadrinhos e tal, e nos quadrinhos os personagens principais eram arqueólogos. E tinha muita relação com o Egito. E daí teve uma vez que veio uma pedrinha que era tipo de gesso, assim, que você tinha que escavar para encontrar dentro dela esse Rocky Animal. E daí eu fiquei louca, decidi que era isso que eu ia fazer. Durante muito tempo isso ficou meio adormecido, mas quando eu entrei no ensino médio, que é quando a gente começa a pensar mais seriamente, né, na carreira que a gente quer seguir, eu decidi que eu ia fazer arqueologia. E daí, claro, arqueologia para estudar Egito. Então, eu entrei na faculdade, só que na USP a gente não vê muito Egito na graduação. Então, depois teve uma semana de arqueologia, que foi a primeira que eu fui, lá do MAI, que foi em 2015. Eu fui na apresentação do Dr. Renan Lemos e eu conversei com ele, porque ele estava apresentando a pesquisa de mestrado dele, que era sobre Egito, e eu queria muito pesquisar, mas eu não sabia muito por onde ir. Aí ele me falou do professor Antônio Brancaleon, que era o orientador dele, né, que era para eu conversar com o professor Antônio, que ele tinha uma relação com a USP, mas ele na verdade era professor da UFRJ. E daí eu enrolei 6 meses para mandar um e-mail para o professor Brancaleon, porque eu tinha vergonha, já que eu não era aluna dele. Mas eu mandei e o professor Antônio foi super receptivo comigo, e ele que me iniciou nos estudos de Egito, e assim eu comecei a ir mais fundo nessa minha decisão de pesquisar Egito. Aí, em 2019, eu fui para o MAI, eu fui bolsista no MAI, né, nesse projeto do RTI, e daí eu comecei a pensar em um projeto de pesquisa que eu pudesse fazer ali no MAI. E nessa mesma época, o professor Rodrigo, daqui da UNASP, entrou em contato com o meu atual orientador, o professor Wagner, e falou para ele sobre a coleção daqui, que ela estava aberta para pesquisadores, que era uma coleção que não tinha sido muito estudada. Aí nós viemos para cá um dia, eu, o professor Wagner, a professora Cíntia Gama, que também é minha orientadora, a professora Maria Cristina Carnicchiari. Nós viemos para cá para conhecer a coleção. Nós vimos o potencial. Então, meus orientadores falaram que seria uma boa opção para minha formação trabalhar com uma coleção. E assim eu fiz. Sim, muito bom ter esse networking dentro da pesquisa, né? Abre os horizontes, né? No nosso acervo, né, nós temos algumas peças, né, que você pode falar também sobre isso, que fazem referência ao Egito, né? Essas peças, né, elas têm um recorte temporal muito grande. Então, dependendo de como você irá utilizar, né, as peças, é um desafio, né? Você tentar relacioná-las, colocar tudo. Você pode falar um pouquinho agora sobre como que foi a tua experiência no acervo nosso, né? Catalogando as peças, fotografando, analisando, e como que é o processo, né? Acredito que você fará isso agora, né? Depois dessa primeira fase, de unir ou fazer
referências, né, ligações entre essas peças que têm um recorte temporal grande, né? A gente tem peças de 2.000 anos, 1.000 anos, né? Como que você pretende lidar com esse desafio? Bom, isso é, na verdade, a minha pesquisa em si, né? Já que, por enquanto, o único elo entre todas essas peças é que elas estão aqui no MAB e UNASP, dentro de um recorte institucional, né? Então, são 83 peças, 84 peças, são extremamente variadas, de inúmeros suportes, inúmeros formatos, mas majoritariamente ligados ao âmbito religioso, inclusive tanto as originais quanto as réplicas, né? Essa primeira fase da minha pesquisa foi, primeiro, coletar os dados, né? Coletar a minha fonte, que são essas peças. Em cima das informações que eu tenho sobre essas peças, eu vou estudá-las, tentar estabelecer o que a gente chama de comparandas, que é encontrar peças similares, peças que possam ter vindo até do mesmo lugar que essas peças, para conseguir uma datação melhor, até mesmo conseguir falar de onde que veio exatamente, porque quando a gente fala Egito é um território gigantesco, né? Pode ter vindo de qualquer lugar de lá. E daí, disso, partir para uma análise mais profunda, mais refinada, que possibilite extrair o máximo de informação possível dessas peças que a gente fala que estão descontextualizadas, porque nós não temos muitas informações de onde elas vieram exatamente. A gente sabe que é do Egito, mas, como eu disse, o Egito é um país gigante, né? Na época era um território, não era país ainda, mas que pode ter vindo de qualquer lugar, qualquer altura do Nilo. A datação também pode não ser muito precisa, então a gente não tem essas informações também. Então essa peça ela é completamente descolada de uma fonte de informações, e um dos nossos objetivos é justamente aproximar essas peças dessas informações para conseguir contextualizá-las, ver melhor, atingir melhor, né, a sociedade das quais elas vieram, a sociedade que fez essas peças. Inclusive as chamadas réplicas, né, que são peças que são produzidas pela sociedade atual ou sociedade moderna. Enfim, réplicas são feitas desde o segundo século depois de Cristo, né? Então, essas réplicas elas também trazem informações sobre a sociedade que as fizeram e a relação dessa sociedade com a sociedade em que ela se espelhou para fazer esse objeto, né? Sim, entendi. E, Jéssica, aqui no MAB, você fez alguma descoberta, né? O pessoal tem uma visão, né, não tão, acredito que ampla da arqueologia, né? Mas acho que o arqueólogo vai lá e vai descobrir as coisas, né? Pegar os ouros, né, das escavações. Mas muito do trabalho do arqueólogo é nos museus, é no acervo, né? E na tua pesquisa, o que você já viu de diferente, de novo, uma descoberta, né, na qual você percebeu nesses primeiros passos da pesquisa? Sim, muito da arqueologia dos últimos anos tem se discutido muito o que a gente chama de voltar aos museus, né? Porque durante muitos anos teve esse esforço de ir para a região e escavar e suprir os museus com essas peças, só que essas peças ficavam lá sem estudo. Assim, você vai lá, escava, produz um monte de material que vai ser estocado em um museu e que não vai ser mexido, só que a arqueologia não é só você retirar essa peça da terra, é você realmente estudar essa materialidade. Então, nos últimos anos tem tido
um movimento muito grande de voltar a arqueologia para os museus, para as coleções já formadas, até porque com o tempo vai se perdendo as informações, né? Então é bom que essas peças sejam trabalhadas o mais rápido possível depois da escavação, né? Então, essa foi um pouquinho da pesquisa, né, que a Jéssica está desenvolvendo, né, junto ao seu programa de mestrado. Ela estuda mestrado em arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é a Universidade de São Paulo. Então, nessa primeira fase da pesquisa, ela visitou nosso acervo, as peças que fazem referência ao Egito. Então, ela analisou as peças, fotografou, para prosseguir com o próximo passo. E se você, né, se interessa em arqueologia, em história, museus, nós temos aqui, junto com o NASP, né, e o nosso museu, um programa de especialização em história e arqueologia do Antigo Oriente Próximo, né? Então, a região ali geográfica que responde ao contexto bíblico, né? Então, nós temos um corpo docente especializado na área de história, na área de arqueologia, na área de museologia. Então, a especialização que vai abrir, né, os seus horizontes para esse tema que é tão fascinante como a arqueologia. Também fica o convite para você visitar o nosso museu. Nós estamos localizados na cidade de Engenheiro Coelho, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, e será um prazer poder receber você. Confira o nosso Instagram, que está com o usuário MabioNasPC, e lá na bio tem o link para o nosso site, para você agendar uma visita, né, para você entrar em contato com a gente. Esse foi o nosso primeiro episódio de uma série que nós pretendemos trazer pesquisadores, historiadores, arqueólogos que falem um pouquinho da sua pesquisa, né, da arqueologia, história, e fique atento às nossas redes sociais para você receber aí as notificações. Então, até a próxima!